A gente vai realizar aqui algumas apresentações e a gente orienta que, inicialmente, né, se você quiser fazer a pergunta no chat, ou se quiser abrir a possibilidade de abrir o microfone e fazer a sua pergunta, que você coloque o seu nome, tá? Que a nossa equipe que está aqui no chat, ela vai organizar a ordem para que a gente possa ter as perguntas e respostas, né? Ter o tempo certinho de cada um fazer a sua pergunta, tá? Então, ao final das apresentações, a gente abre um tempinho, tá? Para as perguntas, para a gente dialogar, e aí, posteriormente, a gente passa para outra apresentação. No final da segunda apresentação, a gente abre mais um tempinho para perguntas e assim a gente vai, tá? Mas eu peço encarecidamente para que respeite a orientação de escrever o seu nome, tá? Para que você tenha um momento de fala ali ao final de cada apresentação, tá? Então, inicialmente agradeço, tá? Dando início aí às 19 horas a nossa reunião. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui nessa reunião, retirando parte do tempo de vocês aí. Com certeza, isso é sinal de dedicação à educação dos seus filhos, tá? Que está aqui conosco, né? O pedido do MIT foi um pedido realizado para que a gente tivesse uma reunião mais próxima, tá? A gente sabe aí das questões que o MIT às vezes traz, então, por medida de segurança, como eu coloquei lá no grupo dos pais, a gente fez esse levantamento via formulário e verificamos os acessos de cada um, tá? Então, eu vou dar início fazendo uma apresentação, tá, da direção de ensino. De imediato, agradeço a todos os servidores que estão aqui na nossa reunião de pais, aos pais. E vou dar um início aqui à minha apresentação para que a gente possa aproveitar ao máximo o nosso tempo. Apareceu por aí para vocês? Sim. Apareceu? Aparecendo a apresentação, professor. Ótimo. Então tá bom, então vamos dar início aí. Essa reunião, pessoal, ela é direcionada exclusivamente nesse momento às turmas dos ingressantes, ou seja, o pessoal que entrou no início do ano, tá, nos cursos de edificações, no curso de edificação e no curso de informática, tá? Então, no primeiro período aí, tá? Então, posteriormente, no próximo mês, de acordo com o nosso calendário, nós teremos aí uma reunião já direcionada aos estudantes e pais responsáveis dos estudantes do terceiro e do quinto período, tá? Que aí são alguns assuntos diferentes. Primeiro eu vou me apresentar, tá? Meu nome é Antônio de Freitas Neto, tá? Sou licenciado em Física pela Universidade Federal de Uberlândia, 2011, mestrado e doutorado em Física da Matéria Condensada, também na Universidade Federal de Uberlândia. Em Uberlândia também tive a experiência de passar no IFTM, que é o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, tá? Fiquei lá quase 2 anos, 1 ano e meio. Depois tive a felicidade de vir aqui para Jardim, no IFMS. E desde o finalzinho do ano de 2019, respondo à direção de ensino, pesquisa e extensão do nosso campus aqui em Jardim. Bom, as coordenações, né, dos 2 eixos que a gente está trabalhando hoje, né? Então, o eixo de informática, tá? O eixo de informação e comunicação, temos o eixo de estrutura também. No eixo de informática, informação e comunicação, o e-mail, tá? Então, o e-mail está aqui, da coinf.jd@fms.edu, caso tenha alguma dúvida específica, talvez não dê tempo da gente trabalhar tudo aqui. Esse é o nosso coordenador, Marcelo, não fique bravo comigo. E do lado de cá, temos a COET,
no eixo de infraestrutura, tá? Do curso de edificações, que o Adelson responde aí à coordenação do eixo. Eu gostaria de informá-los também, aproveitar o momento, que o nosso coordenador, Adelson, ele teve uma perda na família dele, tá? E que nesse momento ele está afastado, tá? Então, todas as demandas, as dúvidas, tá? A gente vai direcionar nesse momento ao Fagner, tá? Fagner já tem experiência também na coordenação. Antes disso, coordenador do EAD, né, meu amigo? Então, o Fagner vem respondendo junto comigo a parte da coordenação do eixo de infraestrutura, certo? Bom, vou entrar um pouquinho no calendário, né? Nós tivemos início no dia 8 de março, tá? Então, veio aí abril, basicamente, né? Estamos terminando abril, maio, junho e julho. Em teoria, nosso calendário ele finaliza no dia 14 de julho, o nosso primeiro período, certo? Então, uma data muito importante aqui agora, que eu gostaria de reforçar para vocês, é a data do dia 10 de abril. 10 de abril é a data que fecha a nossa nota parcial 1, ou chamada N1. O que é a N1, Antônio? Dentro da N1 é o grupo de avaliações que correspondem à primeira parte do semestre. Depois do dia 10, nós temos a N2, que é mais um bloco de atividades, cada docente organiza a sua, né? Suas atividades, e quando chegar lá no dia 14 de julho, a gente junta a N1, as atividades do primeiro bloco, junto com atividades do segundo bloco, faz a média das duas, e isso é a média final do estudante, tá? Então, no dia 10 de abril, a gente mais ou menos ali termina esse prazo. Quando eu digo mais ou menos, porque às vezes tem alguma disciplina que deu um pouquinho mais de prazo, ou outras já conseguiram fechar, tá? Mas por volta, meados do dia 10, a gente já está fechando a nossa primeira parcial, certo? Bom, vou falar um pouquinho, né, do Comitê de Biossegurança, porque geralmente é dúvida, né, de todos, quando a gente volta, como que a gente volta, quais atividades a gente pode realizar dentro do campus, né? Então, eu gostaria desse momento de poder explicar como que funciona isso dentro do Instituto Federal. Fato é que a gente já está aí há um ano, né, com essas atividades não presenciais, já deu um ano, e lá quando iniciou a pandemia, nós nos organizamos, e foi uma tarefa bem árdua, de organizar esse comitê de biossegurança. Tá? Então, esse comitê ele foi lançado institucional, e quando eu digo essa palavra institucional, essa palavra grande, quer dizer que todos os campos, Jardim, Corumbá, Ponta Porã, Dourados, todo mundo, Campo Grande, realizou um estudo local para verificar as condições, o que a gente precisa ajustar, como que a gente poderia fazer num eventual retorno. Então, aqui a gente tem a nossa comitê, a nossa comissão de biossegurança. Essa comissão de biossegurança, como que ela funciona, Antônio? Ela funciona baseado nessa diretriz, que é a diretriz para as atividades presenciais durante a pandemia. Tá? Então, vou deixar o link aqui embaixo, se você tiver aí interesse de ver mais como que funciona, tá? Mas basicamente é o seguinte, essa diretriz, ela vai te trazer as faixas que o município está e dentro dessa faixa, o que é que a gente pode fazer. Então, de repente, pode fazer uma atividade lá, posso entregar computadores, posso entregar diplomas e certificados, tudo isso vai depender da faixa em que o município está, tá? Então, a gente é reflexo de como está o município, tá? Basicamente isso. Não sei se está dando para enxergar, peço desculpas, tá? Mas aqui é a portaria da comissão dentro do nosso campus, a nossa comissão local de biossegurança, tá? Então, todas as atividades hoje
que funcionam no campus. De repente, o Antônio, junto com a professora Cirlei, vão emprestar os computadores, vão entregar certificados, vão entregar livros, enfim, as ações que às vezes acontecem no campus. Todas elas precisam passar pelo subcomitê. Nádia, você gostaria de acrescentar, minha amiga? Só que você comentou que pode estar pequeno, se o pessoal quiser usar o zoom da tela no celular, ele pode aumentar e pode ler, fica perfeito para ler. Acabei de testar no celular aqui, você pode fazer o zoom que dá para ler certinho o que o professor está mostrando aí dessa resolução aí do subcomitê, dá para ver certinho, é só usar o zoom da tela e voltar, tá? Ele funciona Isso, ele funciona aí no Meet. E no Obrigado. computador, quem estiver no computador pode aumentar a sua janela, diminuir, que também vai conseguir acompanhar. Obrigado, Nádia. Show de bola. Então, pessoal, essa daí é a nossa comissão local, tá? Então, todas as ações que acontecem no campus, tudo que a gente, de repente, precisa fazer, tem que passar por essa equipe e eles vão orientar, né, como fazer isso daí. Mas por onde eles se baseiam, né? Eles vão direto no site do Prosseguir, tá? E no Prosseguir, dentro do MS, né, que é esse site que está aqui embaixo, www.coronavírus.ms.gov.br, lá você consegue verificar todo o estado, cada município, como que está em cada faixa e o período, a cada 15 dias, certo? Então, a cada 15 dias, esse programa, ele atualiza. E a cada atualização deles, a gente pode ou não fazer algumas ações dentro do campus, tá? Então, por exemplo, hoje, né, que é essa imagem, infelizmente, a gente está no nível vermelho, tá? Então, teria algumas ações que a gente teria que verificar, né? Faixa A, ali, ó, proibido, 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 várias coisas a gente não pode fazer, tá? Então, teria que estar na faixa B, faixa C, faixa D, e faixa E, que é a branca, que é a última, que aí é tudo, tudo permitido, tá? Então, só para esclarecer como é que funciona as ações dentro do campus. E aí, pensando aí num possível, né, no momento que a gente tiver condições, e esse momento, pessoal, eu gosto de deixar bem claro que esse momento não depende da direção geral do Campus Jardim, não depende da direção de ensino do Campus Jardim, muito menos, talvez, da instituição, depende mais da saúde, a saúde local, né? Então, pensando nisso, a gente já confeccionou algumas placas, né, de acrílico protetoras para momentos que a gente precisa atender o estudante, de repente no campus, ou fazer um atendimento especializado, alguma ação assim. Isso tudo foi confeccionado aí com as impressoras 3D. Vou falar rapidinho aqui sobre os auxílios, não vou entrar no ponto aí específico, tá? Mas deixar claro que tem um edital, né? Um edital de auxílio digital, ele foi encaminhado recentemente, que é o edital 21 de 2021, R$50, que é o auxílio para o estudante. O edital emergencial, que também dá um auxílio para o estudante, no valor de R$200. Já disponibilizamos mais de 1.200 máscaras, face shields. Atualmente, hoje, fechou o edital de monitoria, que a gente encaminhou também no grupo dos pais, né, e reforçamos ali a participação dos estudantes. E agora, no final do mês, vem o auxílio TCC aí, que é já para o pessoal que está um pouquinho mais lá à frente. Joia? Lembrando, pessoal, de colocar o nome na frente, tá? E para a gente depois organizar aí nas respostas. Enquanto eu estou apresentando, não consigo dar atenção ali no chat. Bom, tivemos aí também, deixa eu voltar aqui, perdão. Tivemos o apoio aí, né? Realizamos o apoio também na Casa do Garoto, aqui em Jardim, e no Asilo São Francisco, lá em Guia Lopes. Então, pessoal, vou comentar também
a respeito dos editais. Tem muita gente que tem dúvida, tá? De como funciona, onde que encontra o edital, né? Como que eu faço? Eu vou fazer um passo a passo aqui com vocês, espero poder auxiliar. Então, você entra na página do IFMS, ifms.edu.br, e aí você vai aqui embaixo, no canto direito, embaixo, central de seleção. Clica ali, você vai ser direcionado para essa página, e aqui a gente tem todos os editais. Iniciação científica, auxílio monitoria, estágio interno, enfim, todos os editais. Basta você clicar ali, vai te direcionar para outros editais, cada um específico, e você vai naquele que você deseja. Esse é um ponto muito importante, né? Que é o empréstimo de computadores, tá? Quando nós estávamos numa situação pandêmica melhor, nós realizamos o empréstimo de algumas máquinas do nosso campus, tá? E aí, desde que a gente retornou, basicamente, a gente não conseguiu realizar mais essa ação. Como eu disse posteriormente, devido à situação da pandemia e o Comitê de Biossegurança não permite que a gente faça esse tipo de ação dentro do campus nesse momento, tá? Que seria a entrega dos computadores. No entanto, num momento futuro, assim que essa situação ficar um pouco melhor na zona laranja, aí a gente já tem o link, a Cássia vai colocar esse link aí no chat, e já tem uma lista de estudantes que já solicitaram, estão basicamente aguardando esse momento para que a gente possa fazer esse empréstimo dos computadores, tá? Então, eu peço até um pouco de compreensão de vocês, mas infelizmente a gente não pode fazer essa ação nesse momento, tá? Na hora, assim que tiver a condição um pouquinho melhor, dentro desse questionário que a Cássia vai compartilhar no chat, você pode solicitar, tendo a disponibilidade de computadores, a gente entra em contato com vocês, e aí o responsável legal, junto com o estudante, precisa ir ao campus, e aí vai preencher lá o termo de cautela, e a gente faz esse empréstimo do computador, tá? Mas só para reiterar que nesse momento a gente não pode, mas assim que a gente puder, a gente vai voltar a fazer essa ação também, tá? Tivemos algumas procuras, né, dúvidas aí de estudantes que não encontraram o grupo do WhatsApp da turma, tá? Isso aconteceu, tá? Então, pensando nisso, a gente colocou lá na página do Facebook, e também vai ser postado aqui nesse chat, tá? Lá na página do Facebook do campus, tá esse questionário aí, ó, participe do grupo das turmas. Lá tem um questionário, para quê? Para que o estudante que ainda não está na turma dele, no grupo do WhatsApp, da turma dele, ele entre com as informações dele, tá? O telefone, o e-mail, o nome completo, qual é o curso, e esses dados serão passados para o coordenador, que é quem está administrando o grupo, tá? Então, se por acaso ainda não encontrou, não está inserido no grupo, basta ir lá no Facebook, acessar esse link lá, e que também vai ser disponibilizado aqui, e aguardar que aí a nossa comissão aqui vai direcionar ao grupo da turma. Antônio, quando que a gente volta no presencial, pessoal? Essa é a dúvida que todo mundo quer saber, né? Ó, até o momento, tá, a reitoria mantém a decisão de atividades não presenciais até 15 de julho. Tá? Essa é uma decisão institucional. Pode ser que ela mude, tá? Dentro desse prazo. Pode acontecer que revogue? Pode acontecer que revogue. Mas nesse momento a gente tem até a data de 15 de julho, tá? Com atividades não presenciais. Antes, próximo dessa data, provavelmente a equipe vai se reunir para verificar novamente a situação do Estado, verificar como que está, como é que está a questão da vacina, se o pessoal está vacinando, se o nível da pandemia diminuiu, fazer toda a questão dos estudos, e aí provavelmente solta um novo comunicado
se teremos atividade ou não. Tá? Então, o momento agora é até 15 de julho, mas pode ser... Cortou a sua última fala, Antônio, um pouquinho. Então, recapitulando, né? Geralmente, a dúvida do pessoal é uma dúvida assim, Antônio, quando que volta as atividades presenciais? A decisão da instituição, ela foi de manter as atividades não presenciais até o dia 15 de julho de 2021. Pode ser que essa decisão seja revogada. Claro, dependendo do quê? Dependendo da situação da pandemia no estado, dependendo do número de vacinas, ou seja, basicamente dependendo da saúde, a situação da saúde. Tá? Então, se a situação da saúde melhorar, nós temos condições de revogar isso. Tá? Caso não mude, basicamente ficamos até dia 15 de julho. Antônio, e depois? Antes disso, próximo dessa data, a equipe novamente vai se reunir, o Comitê de Biossegurança Institucional, junto com a reitora, os enfermeiros, toda a equipe médica, vai se reunir novamente para determinar se continuamos com as atividades não presenciais ou se teremos condições, de repente, de desenvolver uma atividade híbrida, né, que era o nosso desejo já nesse semestre, mas, infelizmente, por conta da pandemia, a gente não conseguiu desenvolver as atividades no formato híbrido, tá bom? Então, isso é uma dúvida recorrente. Lá no nosso questionário, né, e aí aproveito esse questionário que vocês responderam, gostaria de agradecer a resposta de vocês, e eu vi ali que teve bastante elogios, tá? Eu agradeço e agradeço também toda a equipe que está junto com a gente aí, que está fortalecendo a comunicação, porque a comunicação nesse momento é o mais importante e, de repente, o maior desafiador, tá? Então, a comunicação tem sido muito... tem sido muito, como eu posso dizer, importante, né? E os professores, os tutores, que a gente vai falar logo na sequência, tem dado um auxílio para a gente. Uma das perguntas era que gostaria que a gente tivesse, dentro dessa reunião aqui, todos os professores, né? Como era lá no presencial. Fazer essa ação no formato Meet, pessoal, seria muito desafiador, porque, de repente, uma pergunta para um docente, de repente é para outro, e isso ficaria um pouquinho difícil de organizar dentro do Meet, tá? Com todo mundo na mesma sala, né? No entanto, eu vou deixar aqui, de uma forma mais simples, o canal de comunicação com cada professor, e depois eu me comprometo em colocar lá no nosso grupo dos pais, tá? Então, ó, basicamente, você entra de novo no site do IF, tá? Aqui embaixo, no canto esquerdo, vai ter Camp. Você clica em Jardim. Clica em Jardim, você vai abrir o nosso campus. Essa é a página, basicamente. E aí, aqui no canto esquerdo ainda, você vai lá em Corpo Docente. Corpo Docente. Clicou, vai abrir essa página aqui, ó, que tem o Corpo Docente do nosso campus. Você consegue ver o horário do professor, você consegue ver o currículo Lattes, a área de formação dele e o e-mail. Então, é através desse e-mail institucional que, de repente, você já pode agendar uma reunião junto com o professor. Você solicita, clica ali, manda um e-mail para ele, professor, eu preciso de uma reunião contigo, tá? E aí, vocês agendam essa reunião aí em um momento para tirar alguma dúvida específica, tá? De uma determinada disciplina aí. Vou deixar aqui também outros contatos, tá? Outras informações, tá? Sei que a questão do estágio não é o momento ainda, tá? Mas está aí o e-mail, que é da Coel. Se precisar falar do Moodle, é o COEAD. Lembra que todos os nossos endereços é .jd@ifms.edu.br. Então, do Moodle, se quiser, teve algum problema com o Moodle, é coead.jd. Das coordenações da informática é coinf.jd@ifms.edu.br. Edificações COET, de apoio pedagógico, um núcleo, tá? De apoio pedagógico, que agora mesmo o nosso amigo Tadeu vai comentar
que é o NUGED, tá? Temos também o Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Educacionais, que é o NAPNE, tá? Então, se precisar de um apoio aí, temos o NAPNE também para dar esse apoio. Se for dúvidas com relação a matrícula, rematrícula, histórico, declaração, aí é com a nossa central de relacionamento, a CEREL, cerel.jd@fms.edu.br. Se precisar falar comigo, atualmente respondo a direção de ensino, então você pode escrever para direm.jd@fms.edu.br. Bom, pessoal, da minha parte, seriam essas as informações que eu passo para vocês. Gostaria de pedir o apoio de vocês agora, reforçar a importância dos pais de uma forma presente na educação dos filhos, nesse momento mais do que nunca, tá? Porque é um momento que é totalmente virtual, né? Então, o apoio familiar é muito importante, né? A gente vem mudando aqui, trabalhando para os estudantes, e a gente tenta, ao máximo, dar as melhores condições, dentro das condições que a gente tem nesse momento. Né? Estamos trabalhando dentro do campus, né, para melhorar as condições, para que quando a gente tiver condições de ir ao campus de forma presencial, o estudante tenha um campus melhor do que quando ele saiu. Tá joia? Agradeço mais uma vez aí todos presentes, em especial os servidores que estão aqui dando apoio, que eu vou passar a palavra. Antes disso, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, que eu acho que tem algumas perguntas. Já te passo quem está no chat. Tá joia. Geisiane, ela deu uma sugestão interessante de que quando chegar para nós as faixas do programa Prosseguir, a gente colocar no grupo dos pais. Bacana. Achei interessante essa sugestão. Pode deixar que a gente coloque assim, a cada 15 dias, Geisiane, geralmente sai, tá? Geralmente, eu digo geralmente porque essa última demorou bastante, tá? Demorou aí uns 5 dias ou mais para sair essa atualização, e a gente aqui ficou até um pouco à mercê dessa atualização do Prosseguir, tá? Então, saindo, a gente tendo esse resultado, a gente já pode deixar que a gente compartilhe assim. E também aí a Caroline, ela pergunta a respeito dos auxílios. Quando que esses auxílios vão entrar na conta de quem foi aprovado? Eu não sei se você tem resposta, se é para Priscila. Tenho sim. Ó, assim, é a Caroline que perguntou, deixa eu ver aqui. Caroline, isso, Caroline. Caroline, posso te dizer, não vou te dar a data precisa, tá? Mas o auxílio digital, a gente fez o pagamento hoje, tá? O auxílio digital foi realizado o pagamento hoje, então, na próxima semana, posso dizer que já vai estar na conta. O emergencial, talvez no final da semana, tá? Talvez. Mas ele já está aqui para a gente dar continuidade nele, tá? Então, basicamente isso. Ok? Bom, então, a reunião está gravada, tá? Então, depois a gente vai subir essa reunião, compartilha lá no grupo dos pais também, porque às vezes trava, né? Cai a conexão, a gente não consegue exatamente como foi. Eu vou passar a minha palavra, tá? Eu vou fechar minha apresentação e vou passar para a Comissão de Permanência e Êxito, que eles vão falar agora com vocês, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez agradeço e deixo aqui aberto a minha contribuição, o meu contato, o que vocês precisarem aí, pode contar comigo, tá? Um abraço. Tadeu, com você, meu amigo. Câmbio. Muito obrigado, professor Antônio. Em primeiro lugar, dizer que eu estou muito feliz em estar aqui conversando com vocês. Uma pena que a gente não consiga ainda falar presencialmente. Em breve, a gente espera que isso aconteça. Então, esperamos que conseguir voltar. Gostaria de pedir para o professor Alain, por favor, fazer o compartilhamento de tela para daqui a pouco eu começar a apresentar. Enquanto isso,
certo? Dizer que realmente eu estou muito contente em falar com vocês, porque a gente sabe que a participação dos pais, das mães, de todos os responsáveis e as responsáveis é vital para que as pessoas, para que os estudantes tenham sucesso, consigam trilhar de forma tranquila esse caminho no Instituto Federal, que a gente acredita ser um caminho muito bacana, muito legal de ser trilhado. Meu nome é Tadeu, certo? Eu sou paulista de São Carlos, eu moro há 8 anos e meio no Mato Grosso do Sul, morei há 5 anos em Coxim, gostei muito de morar em Coxim, agora eu moro há 3 anos e meio aqui em Jardim, gosto muito de morar em Jardim, me sinto privilegiado por vir para essa cidade e sou pedagogo. Eu faço parte de um grupo, de um núcleo que se chama NUGED, Núcleo de Gestão Administrativa e Educacional. São muitos nomes, né? Os seus filhos devem falar disso, vocês também devem ter percebido. A gente tem muitos nomes quando a gente entra aqui no Instituto. Para os servidores também é a mesma coisa, a gente fica um pouco perdido, mas eu acho que mais importante do que lembrar que o NUGED é o Núcleo de Gestão Administrativa e Educacional é saber que lá você me encontra um pedagogo, alguém para dar um apoio pedagógico, para ajudar em dúvidas, para poder informar, inclusive, como que está a situação, o desenvolvimento do seu filho, eventualmente também, claro, o seu filho pode, os seus filhos, suas filhas podem conversar comigo para dúvidas, para poder ajudar também a estruturar, para ajudar a organizar a sua vida acadêmica. Mas lá no NUGED também temos a psicóloga Elisandra, que eu acredito que está aqui. Também temos a assistente social, que é a Priscila. E também temos a outra pedagoga, que é a Vanessa, que nesse momento está afastada para acabar o doutorado e voltar, certo? Ainda mais forte, ainda mais sábia. Ela é muito sábia já, mas ainda mais sábia para também ajudar a conduzir os serviços. A Elisandra está aqui, sim. Certo, legal, Elisandra, valeu. Bom, então, eu gostaria que vocês contassem muito comigo, certo? Sempre que quiserem entrar em contato, eu sou um dos caminhos para se entrar em contato com a instituição e estou 100% à disposição dos senhores e das senhoras. Mas hoje eu estou querendo falar de uma iniciativa específica, uma em especial, certo? Que aqui está projetando, né? Muito obrigado, professor Alain, que é a Comissão de Permanência e Êxito, Comissão Local de Permanência e Êxito do Campus Jardim. O que é isso e como que funciona? Eu vou explicar. Essa é uma iniciativa de todos os campi. O que eu quero dizer com isso? É mais ou menos como o professor Antônio explicou sobre a biossegurança. Em cada uma das unidades, em cada um dos campos, em cada um dos lugares que tem IFMS, tem uma comissão de permanência e êxito. Então, se você tem em Campo Grande, tem uma comissão local de permanência e êxito. Em Coxim, tem uma comissão local de permanência e êxito. O que ela faz? Bom, eu vou explicar melhor, mas o nome é muito autoexplicativo. A gente quer que seus filhos e filhas, eles permaneçam, eles fiquem no Instituto, eles continuem com a gente, e a gente quer que eles tenham sucesso, êxito, né? Sucesso. Queremos daqui a algum tempo, certo? Ver eles saindo formados, certo? Talvez com um emprego, talvez querendo continuar nos estudos, mas a gente quer apoiar. A gente tá muito empenhado nisso. Todo mundo, claro, não é a comissão de permanência, é todo mundo. Certa razão da nossa existência são seus filhos e suas filhas. Então, a gente sempre quer apoiá-los nas dificuldades que podem aparecer, certo? Tem algumas dificuldades, tem
por vezes é um pouco trabalhoso o estudo no Instituto, e nós estamos aqui para apoiar. Então, é isso. Você pode, por favor, passar o slide, professor? Aqui é a nossa portaria. Portaria é, digamos assim, o documento que regula, que diz que a nossa comissão existe. Só um detalhe também, desculpem, eu esqueci. Lá em Campo Grande, existe uma comissão geral de permanência e êxito formada por alguns servidores e todos os presidentes das comissões locais de permanência e êxito. Então, as coisas boas que a gente faz, a gente compartilha, a gente fala com o pessoal lá, e a gente ouve também dos outros campos, então, das outras unidades, dos outros lugares. Então, a gente tem essa conversa. Então, tem toda essa organização para tentar garantir que o máximo de estudantes consigam concluir efetivamente, consigam serem felizes, digamos assim, aqui, né? Porque também é preciso efetiva aproveitamento da educação, não é só tirar nota. A gente quer que seus filhos aproveitem o melhor possível e que seja um caminho o mais tranquilo, o mais leve possível, certo? Sabendo que existem, claro, os desafios, como em qualquer escola na vida é assim. Então, essa aqui é a portaria, só para mostrar, número 83, de 12 de novembro de 2020, que é o que digamos assim, diz que nós existimos como comissão, certo? A gente vai ver que tudo é muito ligado a documentos aqui no IF. A gente precisa ter essas coisas para nos resguardar, para nos respaldar, para dizer que nós funcionamos, vamos dizer assim. Pode passar, por favor, professor. Obrigado, Alain. Obrigado. Bom, os nossos membros, Tadeu, sou eu, né? Tadeu Leubel, sou pedagogo e ocupo, nesse momento, a presidência da comissão. E, por isso, eu participo também da comissão em Campo Grande, né? Mas, claro, a gente não vai mais, nem sei se voltaremos. É uma das coisas que a gente percebe nesse tempo de pandemia, que muita coisa dá para se fazer daqui. Claro que não é a mesma coisa que uma reunião presencial, mas, de qualquer maneira, estamos fazendo reuniões mensais, certo? Eu vou mostrar algumas coisas que a gente está fazendo, né? Temos uma reunião importante, não é mesmo, Antônio, na terça-feira, certo? Para apresentar o nosso plano de ação, mas isso é outra questão. O Antônio, vice-presidente aqui, o Direm, um grande apoio sempre, né? O Antônio. Joel, que daqui a pouco vai falar com vocês. Alain, que está projetando. Muito obrigado. Gisele, professora de Educação Física. Luciana, que é assistente de alunos. A Priscila, que é assistente social. A Mirelle, professora de matemática. A Rúbia, que é a nossa AEE, que faz o atendimento educacional especializado. O Guilherme, que é assistente administrativo. O Luciano, que é nosso professor de História, também vai falar daqui a pouco com vocês. A Elisandra, que é psicóloga, que está aí. A Nádia, grande companheira técnica em assuntos educacionais. O Wellington, que é nosso DIRAD, que é um dos 3 diretores, né? Um bom camarada também. O professor Marcelo, coordenador da informática. O professor Pedro, que era o coordenador da licenciatura e continua no nosso grupo aqui da Permanência. E também não está ainda na portaria, mas é muito importante dizer, o professor Vinícius, educador também da Educação Física, e também estamos com o projeto de incluir alguns estudantes. Sempre muito importante essa participação dos estudantes, afinal, a gente está lidando com a vida deles, eles não têm ainda total condições de cuidar da vida autonomamente, ainda são menores de idade, ainda tem coisas que eles ainda não estão aptos
a fazer, né? Mas é importante que eles participem das decisões que afetam eles. E importante também que eles já ganham responsabilidade e entendem como as coisas funcionam, né? Talvez todo mundo lembre, as pessoas lembrem do tempo da escola, e é chato quando as coisas são decididas sem a gente saber o porquê. Então, é sempre muito importante essa participação. Por favor, professor Alan. Então, aqui é só um slidezinho para vocês terem alguma ideia sobre o que a comissão faz ou pode fazer. Nós temos um documento bem extenso mesmo, certo? 200, 300 páginas, que tem muitos dados tem muitos números sobre todas as unidades do Instituto, sobre razões por que algumas pessoas desistem, razões por que algumas pessoas se atrasam ou não fazem no mesmo tempo que outros, certo? A gente também tem que, às vezes, respeitar isso, às vezes não é necessariamente um problema enorme, certo? Os estudantes fazerem um ritmo um pouco mais lento, às vezes. Então, mas a gente procura entender isso nesse documento, que chama Planejamento Estratégico Institucional de Permanência e Êxito dos Estudantes do IFMS 2020-2023. Esse aí foi feito pela Comissão Geral lá de Campo Grande, Comissão Central de Campo Grande. De Campo Grande eu falo, mas é o que junta todas as pessoas, a partir da reitoria, né? Certo? A reitoria é onde existe a administração, vamos dizer assim, de todo o Instituto Federal. Então, de vez em quando, vocês vão ouvir que aquilo lá é da reitoria. A reitoria é isso, além dos 10 lugares onde se tem aula e tudo mais, as 10 unidades, os 10 campi, né, certo, que a gente fala, ainda tem um 11º lugar, que é onde existem as pessoas que comandam, que administram todo o Instituto. Certo? Então, vocês vão ouvir bastante falar sobre reitoria. E aqui só dois exemplos, certo? Uma das coisas que a comissão faz é identificar os fatores que levam à evasão, ou seja, a saída, e a retenção, ou seja, a reprovação, nos cursos ofertados no campus, analisando a frequência e relevância de cada um deles, ou seja, analisando quantas vezes é apontado uma razão para as pessoas desistirem ou ficarem reprovados, e também tentar ver o que é importante mesmo nessas questões. Para que a gente precisa identificar e analisar e saber sobre isso? Para a gente tentar agir e diminuir, certo? Esse tipo de coisa. E, afinal de contas, a gente quer evitar as reprovações, a gente quer evitar as desistências, principalmente as que são causadas por causa de, às vezes, questões que não envolvem, de maneira nenhuma, o esforço dos estudantes ou o desempenho dos professores, certo? Às vezes pode ser uma questão do prédio, certo? Às vezes pode ser uma questão de algumas faltas, algumas coisas que não tem na biblioteca, alguma coisa desse tipo. Então, a gente tenta muito evitar isso. Promover reuniões locais que tratam da permanência e êxito do IFMS. Certo? Então, dito isso, eu peço para o professor Alan, por favor, passar o próximo slide. Então, a nossa comissão foi formada, ela já existiu em outras épocas, ficou um tempo sem a gente conseguir formar, mas a gente conseguiu formar faz 6 meses, mais ou menos. Então, é nesse semestre, na verdade, que a gente começou a agir. Então, nós estamos fazendo ações concentradas na qualidade em vez da quantidade. Quer dizer, em vez de a gente falar, nós vamos fazer 20 coisas, certo? A gente vai falar, vamos começar fazendo 2 coisas e vamos tentar fazer o mais bem feito possível. Depois vocês vão ver
que tem uma série de ações de permanência e êxito, mas que não partem da comissão, certo? A diferença é essa. Existem ações que são coordenadas, que são organizadas pela nossa comissão, e aqui a gente vai apresentar essas duas, né? Vou pedir aos colegas para isso. E depois a gente tem uma série de coisas que não são organizadas para a gente, mas que também ajudam na permanência e êxito. Só para citar uma coisa, depois eu vou mostrar mais, é o empréstimo de computadores, certo? É uma ação que ajuda na permanência e êxito, porque o estudante que não tem um computador não estava podendo ter aula, certo? Às vezes a pessoa acompanha pelo celular, é muito difícil. Então, emprestando computador, a gente auxilia, a gente não resolve todos os problemas, mas a gente consegue diminuir muita coisa. E então nós temos essas duas iniciativas, a tutoria, certo? Que quem vai falar é o professor Joel, e depois a buscativa que vai ser apresentada pelo professor Luciano. Então, por favor, Joel, você está pronto para falar? Tudo certo? Tudo certo. Muito obrigado, então. A palavra é sua, meu amigo. Ok. Pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Sou o professor Joel Barbosa Ferreira, e trabalho língua portuguesa e literatura brasileira com os primeiros períodos. Além disso, estou respondendo também a coordenação do PROEJA Edificações, e no IF a gente tem aí essas funções de ensino, e também a gente participa de comissões, né? O que são comissões? Conforme já foi dito aí, são grupos de trabalho para a gente complementar a nossa carga horária, e, assim, sempre pensando aí no bem-estar da instituição, né? A gente precisa fazer esses trabalhos. Conforme foi dito também, essa questão da permanência e êxito, a gente pensou aí em uma comunicação ativa, né? Por quê? A gente percebia que era algo que estava aí faltando no nosso grupo, né? Algo mais aí ao longo dessa pandemia, o que a gente viveu, a gente foi aperfeiçoando. E aí, como a gente viu que estava entrando aí nessas atividades remotas 2 novas turmas, a gente pensou enquanto comissão, tá? Lembrando que a gente, enquanto comissão, a gente vai até certo ponto, né? Outros papéis são do NUGED, da coordenação, uma comissão colabora com os trabalhos, né? E aí a gente pensou nessa questão de, como o Tadeu disse, pensando em uma comunicação mais efetiva e não em números, né? Um bando de ações, mas somente em ações concentradas. É o que nós chamamos aí de tutoria ou monitoria, tá? Tudo bem falar tutoria ou monitoria, dá na mesma, que é composto aí, é um grupo de professores que fazem um acompanhamento de um determinado grupo de estudantes dos primeiros períodos da informática e de edificações, certo? Então, olha só, nós temos na informática os professores Alan, Aurélio, o Everton, Raoni e Vinícius, no curso de edificações, a Giovana, o João, o Joel, a Mirelle e o Wellington, que faz acompanhamento. E como que funciona isso, né? Cada tutor ou monitor tem um grupo de estudantes. Assim, no meu caso, eu acho que a maioria dos outros também, a gente criou um grupo de WhatsApp exclusivamente, né, para ter contato com esses estudantes. A cada 15 dias, a gente pergunta para eles se está tudo ok, as atividades, vocês estão conseguindo acompanhar, e faz os registros em uma planilha e os encaminhamentos, ok? Então, vou dar um exemplo. Essa semana passada tinha uma estudante que não tinha conseguido acessar ainda, né? Eu fui fazer a conferência das atividades, e aí juntamente com ela, a gente conseguiu acessar o sistema, e agora ela está acompanhando aí as atividades. Então, esta é a função dos tutores e ou monitores dos primeiros períodos, tá? E a gente entra em contato com eles, a gente repassa os recados também, lembrando que a gente está mais no apoio em relação de lembrar sobre as atividades, de acesso, problemas com acesso no sistema, e a gente também repassa essas informações aos professores. Então, é importante, vocês, enquanto pais, perguntarem para o seu filho, olha, quem que é o seu tutor, quem que é o seu monitor, né? Lembrar que estamos aqui
para apoiá-los aí no que eles tiverem dúvidas e para a gente propondo alguma coisa, né? Se a gente tem um problema, a gente propõe soluções, a gente tenta ajudar, essa é a nossa função, ok? Então, assim, essa seria basicamente aí a nossa ação dos tutores e ou monitores, tá? Então, não sei se eu consegui ser claro, e passo a palavra aí agora para o Tadeu, que vai passar para o professor Luciano para falar aí sobre a nossa segunda ação, ok? Obrigado, pessoal. Ok, muito obrigado, Joel. Bela explicação. Passo, então, a palavra ao meu amigo Luciano. Por favor, Luciano, a palavra é sua. Obrigado, Tadeu. Boa noite a todos. É com imenso prazer que eu me dirijo aos pais e bem como os servidores que estão presentes. Conforme dito, meu nome é professor Luciano, sou servidor efetivo do Instituto Federal Campos Jardim desde 2016, ministrando aula de História. Então, eu vou explicar para vocês esse funcionamento da busca ativa, que nada mais é uma comunicação, uma aproximação que nós temos como ação da nossa comissão, de entender como que os meninos estão. Então, nessa busca ativa, no primeiro período de informática, eu sou responsável, a Luciana é responsável pelo terceiro período e o Tadeu pelo quinto período de informática. A Nádia pelo primeiro período de identificações, Gisele terceiro período de identificações e o Guilherme com o quinto período de identificações. Especificamente aqui, tanto os pais da turma que tem os filhos na informática, bem como no curso de edificações, eu e a Nádia somos responsáveis por fazer essa busca ativa. Como ela funciona? Os professores, uma vez por semana, assim que as atividades vão fechando, as atividades avaliativas vão fechando, eles mandam um e-mail para esse contato, permanência.exo.jardim, questionando, perguntando, perdoe-me, daqueles alunos que não realizaram as atividades. Ou seja, os professores, ao fechar o relatório, eles encaminham o e-mail para o contato do permanência, falando, olha, os alunos fulano, beltrano, não fizeram essa atividade. O que nós fazemos aí? Nós entramos em contato com esses meninos, tá? Perguntando qual é a dificuldade. Nós não ligamos jamais para chamar a atenção, dar puxão de orelha, não é nada disso a nossa função. A nossa função é o quê? É entrar em contato, fazendo uma comunicação ativa, tentando entender qual que é o problema para fazer o quê? Para apoiar esse estudante que está com dificuldade. Por quê? Nesse momento pandêmico, nós passamos da seguinte entendimento. Se o aluno não mandou a atividade, não conseguiu postar a atividade na data prevista pelo professor, algum problema ele teve. E se ele teve algum problema, nós, enquanto comissão, temos que entender esse problema, incentivá-lo que ele possa postar essa atividade e verificar qual que é a dificuldade para ele fazer isso. Falta de um computador, falta de um provedor de internet, e etc. e tal. Com essas informações, nós fazemos o relatório, devolvemos ao Tadeu esse relatório, que o Tadeu vai repassar ao professor dizendo, olha, o aluno vai entregar a atividade até tal dia porque teve esse e esse e esse problema. Então, nós trabalhamos dessa forma. Por exemplo, essa semana eu fiz várias ligações, eu acho que eu falei com alguns pais, e ali eu identifiquei algum problema, muitos problemas, melhor dizendo, que o menino estava fora do grupo do WhatsApp, que o menino não estava conseguindo postar atividade, que o menino não estava entendendo como era o funcionamento dessa atividade, que eu pedi para entrar em contato com o professor, que ele conseguiu entrar em contato e bem como responder, cumprir esse papel de entregar a atividade. Então, ou seja, nós estamos aqui, enquanto comissão de permanência e êxito, para buscar nada mais, nada menos que o quê? O êxito dos filhos de vocês, tá? Então, o papel da comissão é apoiar as atividades dos estudantes, ter como um braço de ajuda entre os professores,
bem como os pais, focando as ações 100% nos estudantes. Ou seja, o que nós queremos que todos cheguem no final de cada semestre, nós queremos, enquanto comissão, que todos os estudantes cheguem no final do semestre e consigam o êxito de sua aprovação. Por quê, senhores pais? São 14 disciplinas que os filhos de vocês têm. A metodologia da escola que eles vieram, com certeza, era diferente de hoje do Instituto Federal, porque aqui eles têm todas as matérias da base comum, história, geografia, português, matemática, etc., bem como das matérias técnicas do curso de informática e do curso de edificações. Então, nós entendemos, nós temos uma experiência que esse impacto para eles é muito complicado. Então, por exemplo, tem alunos que falaram para mim, por exemplo, professor, eu não estou conseguindo gerir meu tempo. O problema é gerir meu tempo de várias disciplinas para que eu possa postar em tempo hábil. Então, o que eu fiz no caso? Eu fui orientando o aluno, eu fui orientando o estudante de uma melhor maneira de estudar para conseguir entregar essas atividades em tempo hábil. Então, essa é a forma que nós temos também mais um braço, mais uma ferramenta chamado busca ativa para que nós consigamos o quê? O sucesso dos estudantes. Então, senhores pais, normalmente nós estaremos ligando por filho de vocês, estaremos ligando para vocês perguntando, o seu filho não entregou tal atividade do professor, o senhor pode verificar com ele o que aconteceu? Então, nesse intuito que nós temos aí, esse é o nosso objetivo de garantir o sucesso dos alunos. E aí, para fechar minha fala e passar para o Tadeu, muito bacana terem vocês aqui, esse laço entre escola e pai de alunos é extremamente importante, tá? Então, eu acredito que nós, enquanto instituição, fazendo a nossa parte, os alunos fazendo a parte deles, os pais também fazendo a parte dele, essa integração, teremos uma escola de muito e muito sucesso. E vocês podem saber o seguinte, senhores pais, o Instituto Federal é a escola de oportunidades. Garanto que com a ajuda de vocês, os filhos de vocês vão ter muito, muito, muito sucesso. Podem confiar na gente, pode confiar no professor Antônio, pode confiar nas coordenações, pode confiar no núcleo de gestão, no GED, pode confiar nos professores, que os filhos de vocês estão em boas mãos. Agora, o que nós precisamos mais que nunca é, cada vez mais, estreitar nossos laços. Então, devolvo para você, Tadeu, e muito obrigado, senhores pais. Havendo alguma dúvida, no momento das perguntas, nós estamos aqui para saná-las. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado, professor Luciano. Só para dar, as explicações foram excelentes, mas para dar aquela reforçada, é isso, a tutoria. São pessoas que estão dispostas a ouvir seus filhos para essas perguntas de para quem que você entrega determinado documento, como é que eu faço, o que é esse negócio de edital, tudo isso ele vai conseguir encaminhar você. Então, é um canal que você entra em contato com, que o estudante entra em contato com. A busca ativa é um caminho meio que o contrário, ou seja, a busca ativa vai entrar em contato com você para saber, para o estudante, para saber se está tudo bem, para avisar. Na verdade, os tutores entram em contato, mas no caso da busca ativa, certo? Sempre que for informado pelo professor para mim, eu vou informar o pessoal da busca ativa para que eles entrem em contato para saber, e aí, está precisando de uma força, está precisando de um apoio, como é que está muito difícil e tudo mais. Então, é essa a dinâmica. Por favor, pode passar, professor Alain. Isso. Aqui, são outras ações que a gente também coloca nas listas de coisas que são feitas em prol da permanência em êxito. Mas isso não foi organizado pela gente, tá? Tem tem bastante servidor, cada um com seus interesses, seus talentos, e que fazem uma série de esforços para que os estudantes e as estudantes
certo? Para ajudá-los e ajudá-las no sucesso, na permanência, no êxito, certo? Aqui no Instituto Federal. Então, por exemplo, o cursinho do Enem. A gente sabe que, apesar da gente dar uma sólida formação técnica, muita gente quer continuar no estudo, né? Muitas vezes na mesma área, né? Certo? Inclusive, por que não no próprio instituto, certo? Então, o pessoal fez edificações, pode fazer arquitetura. O pessoal fez informática, pode fazer licenciatura em computação. E, claro, o cursinho é sempre um instrumento muito importante para o sucesso nessa prova, que é o Enem. Certo? A gente tem bons resultados, mesmo entre os estudantes que não fazem o cursinho, mas, claro que o cursinho também é um incentivo. Certo? Empréstimo de computadores, como eu falei, e já falaram aqui no chat, é importante mesmo. Certo? A gente sabe que isso não cobre todas as dificuldades, claro que não. Certo? Tem lugar que pega melhor a internet, tem lugar que pega pior, tem uma série de coisas que a gente procura entender, viu, pessoal? Mas o empréstimo de computadores, sem dúvida, certo? É algo importante. Certo? O trabalho de tutoria, certo? Que a gente já falou. O projeto de mobigrafia, que é foto pelo celular, certo? Basicamente, eu não entendo tanto assim, mas é a iniciativa da professora Rafaela, muito legal. Quarta cultural, então nós temos apresentações culturais, certo? Que a gente sabe que a escola não pode ser apenas a entrar na sala de aula, fazer um monte de conta, tá? A gente precisa dos respiros, a gente precisa viver, né? Certo? A reunião motivacional a gente fez no semestre passado, podemos pensar em fazer de novo, né, professor Antônio? Que foi muito legal, com professores que infelizmente já saíram daqui, e também com os alunos, com os estudantes, para eles darem aquela força mesmo, de dividirem as partes que são mais difíceis e também dividir o que é muito bacana, certo? Dicas de como fazer as coisas ficarem mais fácil, certo? E também, é claro, aquela solidariedade nas coisas que são um pouco mais trabalhosas, né? O professor Luciano falou, são 14 disciplinas. É um curso que exige, sim, um esforço. E aí, eventos como o Quark, o GEPTEC. Temos ainda mais acho que temos um último slide, né, professor Alain? Sim. Isso, certo? Todos serão muito bem-vindos para colaborar com a nossa comissão, os pais. Então, antes de eu me despedir, só voltar a dizer, seja como no GED, seja como comissão de permanência, seja como apenas o pedagogo, eu estarei sempre disponível para atender vocês. Uma das minhas funções, sem dúvida, é atender os pais. Não sou o único, claro, certo? Então, às vezes, tanto o estudante quanto os pais podem ver com quem que se dão, que, digamos assim, se entendem melhor, gostam mais da conversa, etc. Certo? Tem uma certa variedade de pessoas com quem vocês podem entrar em contato, e convido vocês a, sempre que precisarem, entrar em contato comigo. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado, professor Antônio Paes. Estou realmente muito contente desse contato com vocês, e estou aqui também para responder perguntas que eventualmente forem dirigidas a mim. Muito obrigado. Obrigado, Tadeu. Antes de passar, acho que o Joel pediu a palavra para complementar alguma questão, Joel? Bom, eu não sei se seria o momento, mas assim, em relação à questão, tem uma pergunta no chat, eu não sei se é em relação a mim ou no geral, a questão das aulas síncronas, né, que seria o momento que você faz o Google Meet com os estudantes, e assíncronas, que são as atividades que são postadas na plataforma. Então, assim, sobre a língua portuguesa e literatura 1, pais, eu vou utilizar com as metodologias com os filhos de vocês,
Seguinte, assim, pela questão até da estrutura da internet, né? Assim, aconteceu comigo um dia, eu falei, galera, vamos fazer uma aula. E aí, de repente, no final da aula, no meio da aula, né, quando a gente estava lá conversando, a internet da Oi caiu, né? Então, assim, às vezes a gente não tem essa estrutura. Como que acontece? A gente tem um momento chamado PE, ou plantão. Então, eu lanço os conteúdos lá na plataforma, no Moodle, faço videoaula, e também a cada 15 dias eu tenho esse momento de plantão com eles, que são esses 45 minutos, nessa mesma dinâmica aqui da gente, do Google Meet. E aí, como que eles vão saber? Eu já coloquei nos horários, né, que a gente já fez uma tabelinha que é repassada para o grupo dos pais, e além disso, eu aviso nos grupos, pessoal, olha, esta semana teremos aí aquele plantão. Também eu coloco, eles têm disponibilidade para tirar as dúvidas via WhatsApp, no chat e no e-mail, tá? Então, assim, se for a questão esclarecendo em relação à língua portuguesa. Nós não temos, no IF, primeiro pela questão da estrutura, a questão da internet, a gente não tem aquela rotina, né, de aula como se tivesse no presencial, né? Então, assim, nesse momento, não, mas a dinâmica de língua portuguesa está funcionando dessa maneira. Inclusive, até eu estou condensando também a questão da quantidade das atividades. Os conteúdos que eles têm para ser trabalhados de uma maneira mais de qualidade, não quantidade. Então, vocês vão ver que tem questionários, 2 atividades, 2 questionários até o presente momento, com produções textuais e atividades de múltipla escolha também. Tá? Então, a gente vai... Porque, para mim, Joel Ferreira, não funciona eu colocar, sei lá, 20 listas de atividades, eu não sei se é muito válido. Eu prefiro essa questão do concentrar. Eu estou falando por Joel, tá? Então, só para explicar aí, não sei se a pergunta do chat era para mim ou no geral, ok? Obrigado. Ô, Joel, vou complementar aqui, tá? Eu vou responder algumas perguntas ali. E, Elizabeth, se você não está no grupo, eu vou colocar aqui, ó, o meu e-mail já coloquei um pouquinho lá acima. Você pode enviar, tá, o seu telefone para esse e-mail e pedir para inserir no grupo, tá? É muito importante a sua presença, a participação no grupo. E aí você me fala, tá? Se é da edificações ou da informática que a gente acrescenta ali. Eu vou tentar responder algumas dúvidas aqui, de acordo com o que tinha anotado aqui. Primeiro, o Jonatas, né? Jonatas, acho que é essa a pronúncia. Jonatas, seguinte, mesma coisa, você acha que você não está no grupo, tá? Se não tiver, manda para esse e-mail, direi, os seus dados telefônicos, para que a gente possa inserir, tá? Com relação ao calendário, isso o Joel já falou um pouquinho, né? Então, nós temos, assim, basicamente, 2 tipos de atividades. Uma atividade que é chamada de atividade assíncrona, ou seja, é aquela que é passada fora do tempo, tá? Como eu posso dizer, eu posto, o estudante faz no momento que achar melhor para ele dentro de um prazo, tá? Estabelecido para aquela atividade. Então, eu até esclarecer aqui que como é que funciona isso? As atividades dentro do Instituto Federal, todas as atividades, elas são direcionadas via um ambiente Moodle. E principalmente para os estudantes do primeiro ano, né, que é a nossa conversa aqui, o trabalho de tutoria, a primeira consulta deles foi ligar para cada pai responsável buscando informações se o estudante teve o primeiro acesso ao Moodle, se ele conseguiu abrir o Moodle. Tá? E aí aqueles que não tiveram foram encaminhados para o setor tecnológico, a nossa CERTI, para que o pessoal desse um apoio tecnológico, isso aconteceu em alguns casos, para conseguir esse primeiro acesso ao sistema do Moodle. Tá? É um sistema novo, diferente para a maioria dos estudantes. Fato que esse sistema Moodle, ele apresenta dentro dele uma ferramenta muito importante, que é a ferramenta do calendário. Fica no canto direito. Tá? Essa é um calendário, e nesse calendário mostra as datas das atividades que os estudantes têm para entregar. Então, o estudante, a partir do momento em que ele entra no Moodle,
ele tem um calendário que automaticamente Antônio passou uma atividade, ou Joel, ou qualquer outro docente passou atividade, o Moodle já vai indicar para ele que ele tem uma atividade para realizar dentro daquele prazo. Então, voltando ainda para responder com relação ao calendário, como que funcionam essas aulas, né? Então, no início do semestre, depois eu vou compartilhar novamente lá no grupo dos pais também, nós tivemos a primeira reunião, aquela reunião via YouTube, que foi a reunião de ambientação. Nessa reunião, os coordenadores apresentaram os calendários, tá? Explicaram como é que funciona esse calendário do Instituto Federal. E aí a gente encaminhou posteriormente isso ao grupo, tá? Então, para a gente não delongar, eu vou encaminhar tanto o link dessa reunião, onde os coordenadores explicaram como é que funciona as postagens, como é que funciona o ambiente Moodle, inclusive, tá? Teve a fala da professora Rafaela no início, nós fizemos em 2 dias, edificações informática. E também vou encaminhar o PDF que tem ali os dias de cada postagem, ou seja, os ciclos, tá? Para que você possa apoiar aí o estudante na organização. Fato é que nós, como você mencionou, nós não trabalhamos com atividade síncrona, como as demais instituições, talvez, as particulares, que tem toda segunda aquela aula, não. Como o Joel colocou, a gente tem o Moodle, que é a ferramenta institucional, e nós realizamos as atividades assíncronas, né? Que aí o docente, às vezes, combina com a turma, exatamente como o Joel também mencionou, para tirar uma dúvida, para explicar um pouco mais a fundo o conteúdo, tá? Eu também tenho feito assim como o Joel, a cada 15 dias eu reúno as turmas e faço uma atividade síncrona com eles. E isso é compartilhado, tá? Isso é compartilhado no grupo da turma, tá? No grupo da turma, em que os líderes de sala estão. É importante mencionar aqui, também deixar claro que a gente ainda está estudando se a gente volta a repassar essas informações no grupo dos pais, a gente pode abrir um questionário, tá? Para que vocês possam contribuir com isso, com essa decisão, porque às vezes a demanda é tão grande, as informações são tão rápidas, às vezes, de repente, um líder de sala demora a repassar uma informação para a Cássia ou para a Nádia, e de repente a gente repassa depois de um tempo para o grupo dos pais, isso já foi, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, né, a gente resolveu não enviar essa informação, tá? Uma vez que ela já é compartilhada com o líder da turma e com os estudantes que estão nessa turma, tá? Então, eu vou depois compartilhar, vou colocar aqui um questionário para que vocês participem, tá? E opinem se acha válido ou não, mas sabendo que existem falhas. Ser humano tem falha, tá? Então, às vezes, diante das tamanhas demandas, a gente não consiga passar naquele tempo. O mais importante é que essa informação chegue a tempo ao estudante. Ao estudante, isso chega porque é o próprio docente que marca com antecipação. E quando choca o horário, os estudantes têm que falar: professor, chocou o horário, aconteceu comigo. Professor, na primeira vez que eu fiz a aula, o professor de química já tinha marcado. Tudo bem, antecipei minha aula, sem problema. Organizamos de novo e resolvido. Tá? Então, Jonatas, eu vou passar lá no grupo, vou te incluir, claro, no grupo, né? Que acho que você não está. Vou passar o calendário e vou passar o link da reunião onde os coordenadores explicam como que está a dinâmica do calendário, tá bom? E vou pedir desculpas aqui, tá? Que Antônio falhou aí. Ele falou que o primeiro bimestre termina 10/4. Pessoal, é 10/5, tá? Antônio já tá meio lelé. Peço desculpas aí, tá? 10/5, tá? O pessoal me lembrou aqui, tá? Então, vamos lá. Próxima dúvida foi da Geisiane. Deixa eu ver aqui.
Primeiro, eu acho que foi com o Geise, depois eu já passo para você, né? Você colocou sugestão, convidar um grupo de pais para participar da permanência e êxito. A permanência e êxito, como o Tadeu colocou, ela tem um regimento interno, tá? E como você viu, a portaria tem vários membros, né? Então, tem todos os membros ali. E a gente responde aquele documento, tá? Então, aquele documento, ele direciona os membros que podem participar dessa comissão. No entanto, a nossa comunicação aqui é aberta, tá? Então, de repente, teve alguma sugestão de algo que possa trazer, que a gente possa levar para discussão dentro desse grupo, tá? Pode enviar para a gente, a comunicação aqui está aberta, minha amiga. Vamos lá. Desculpa. Começar as provas. O Valdeci, só um minutinho que a gente está seguindo a ordem, tá? A gente está seguindo a ordem já coloca o seu nome aqui, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Certo, peraí. Deixa eu só... Já abro o Geise, deixa eu ver. Acho que é Elizabeth, né? Só responder Agora segue a Elizabeth, que falou do empréstimo de computador e a respeito de como fica quem perdeu a atividade, estudante que perdeu a atividade, que não foi culpa do estudante, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Deixa eu... Com relação aos computadores, primeiro, eu não tinha visto muito. Com relação aos computadores, nesse momento a gente não pode entregar, tá? Por conta da pandemia, como eu expliquei lá no início, tá? A gente está na faixa vermelha, a gente não pode fazer atividades presenciais desse tipo dentro do campus. No entanto, isso não impede de você já solicitar, tá? Claro que nós temos um número muito limitado de máquinas, tá? No entanto, já faz a solicitação, a Cássia já colocou o link aqui, está lá em cima, depois ela coloca aqui embaixo de novo, faça a solicitação, tá? Que aí, a partir do momento que a gente tiver condições, a gente vai fazer o empréstimo. Ela perguntou sobre atividades atrasadas, tá? Então, importante abrir junto com o estudante, tá? Nesse vídeo de ambientação que a gente vai colocar novamente no grupo dos pais, a professora e coordenadora do EAD, a Rafaela, ela explica sobre o calendário. Tá? Então, eu reforço para que vocês assistam, porque essa ferramenta é importante para você dar apoio ao estudante. Tá? Se o estudante não fez atividade por algum motivo, ele pode encaminhar a sua solicitação. Tem aí a comissão de permanência e êxito. Tá? Agora, se teve algum, como você disse, não foi culpa dele e tal, se ele teve um atendimento médico, a gente sempre pede para que envie a documentação, tá? Que possa dar um respaldo. Não sei se é o caso, tá? Não vou discutir isso aqui. Mas se tiver, envia. E envia também para permanência e êxito, tá? Essas atividades. Quem fomenta a permanência e êxito são os estudantes, são os professores, tá? Não é essa comissão que vai olhar todos os estudantes do Instituto Federal. Não. Todas as disciplinas. Não. Os professores observam e encaminham para essa comissão, e essa comissão faz a ponte até a família, tá? Deixa eu ver, tá bom? Deixa eu ver, acho que é isso. Então, acho que agora é a vez da Geise. Acho que é isso. Se eu estiver errado, me corrijam aí. Oi, boa noite. Boa noite. Gostaria de fazer algumas pontuações e também esclarecer algumas dúvidas. Prefiro fazer ao vivo do que fazer pelo chat. Não sei se talvez pelo chat eu seria compreendida. Ouvi muito hoje uma excelente reunião, uma reunião que realmente eu também estava ansiosa por ter. Precisávamos ter esse encontro mais pessoal, né? Mas as minhas pontuações são assim, em relação a esse ritmo de trabalho que foi falado,
ao ritmo dos estudantes, que é a minha preocupação. Vocês falaram de biossegurança, da tabela de biossegurança, enfim. Vou direto ao assunto, que é o que mais está me deixando bastante apreensiva. Em relação a esse comitê de biossegurança que vocês têm. E eu tenho 2 filhas que estão no primeiro período e já tem trabalhos em grupos. Para trabalhar com adolescente em plena pandemia, com trabalho em grupo, porque eles ainda vêm com aquele pensamento de que eu preciso estar reunido. E aí aquela luta. Não pode, não vamos. Mas temos um trabalho para desenvolver, porque disciplinas tais e tais passaram um trabalho em grupo. É difícil segurar o adolescente para que ele não faça, porque eles ainda vêm com aquele molde de que trabalho em grupo tem que ser reunido. Então, essa metodologia dentro desse ritmo de trabalho, o professor Luciano até falou da metodologia diferenciada, que é o Instituto Federal. Esse ritmo de trabalho que o professor Joel falou das postagens, é bem ritmo mesmo de universidade. Eu estou com uma filha que se formou agora no Instituto Federal, é aluna de engenharia elétrica, e 10 horas da noite tem professor mandando o link e começando a aula. E ela que esteja pronta para estar lá naquele horário. É um ritmo também que dá uma dinâmica diferente, mas nós temos que considerar que os nossos filhos estão saindo do ensino fundamental 2, em que a maioria das escolas públicas ou particulares não trabalhou esse lado com os alunos. Ele foi trabalhado no molde de 7 às 11, de 1 às 5. E eu aproveito também e já coloco como sugestão, dentro das atividades que eu acompanho das minhas filhas aqui, trabalhos do tipo resenha crítica. Mas antes de dar uma resenha crítica, explicar o que é uma resenha. Um fichamento de um artigo científico, mas pelo menos dá a base. O seu Jonathan colocou lá das aulas, eu acompanho toda a rotina do dia que tem aula, o dia que não tem, mas o professor ele precisa dar esse embasamento para os nossos alunos, porque nem todos vêm sabendo que é uma resenha crítica, nem todos foram para vocês sabendo o que é um fichamento, e mesmo porque os alunos egressos de agora vieram de uma pandemia. Isso, quem veio de escola pública só teve lá o PDF, faça e mande, e nem correção tiveram, diferente de quem veio da escola privada. Então, assim, essa abordagem de trabalhos, de atividades, para os nossos alunos que vieram também de uma pandemia sem ritmo, tem que ser dosado. Esse trabalho deva vir pautado e respaldado com a parte do professor explicar o que é, e não ter aquela assim, não, você não sabe? Pesquisa no Google. Já ouvi, já presenciei, já vi esse tipo de resposta de professor dando para aluno. E o que eu coloco aqui, que nesse ritmo, nesse momento que nós estamos, e vocês com esse comitê da pandemia, com esse comitê de biossegurança, me desculpa, pedi até agora há pouco que colocasse essa tabela para nós, até mesmo para nós sabermos, enquanto pais, o que podemos, o que não podemos, o que a instituição pode fazer ou não, é interessante, mas também que os professores respeitem essa atividade, mesmo porque um trabalho em grupo que teve semana passada, cada um ficou com um pedaço para fazer, e aí cada um fez, eu corrigi o que minhas filhas fizeram, e mandou para um colega, e juntou tudo, e a professora devolveu dizendo que foi plágio. Não sei em que momento que foi plágio. Então, assim, não gostaria e não quero esse tipo de atividade neste momento, né? Porque nós não estamos em um momento para trabalhar, mesmo que virtual, até porque as meninas tinham um trabalho para entregar, e aí o colega não entregou, não fez a parte dele porque ele estava sem internet.
Então, assim, não estamos no momento de fazer a cordialidade ou social com todo mundo, mas que se respeite esse momento de que o aluno, quando disser para o professor, não quero fazer em trabalho grupo neste momento da pandemia, em que nós estamos totalmente virtual, que seja respeitado à vontade. A fala do comitê que você mostrou aqui da biossegurança, muito interessante. Entendemos o que é colocado. O Tadeu colocou muito bem a questão do ritmo do estudante, o professor Luciano, o professor Joel, e espero realmente que esse ano, mesmo tendo todas as adversidades, vocês consigam fazer um trabalho maravilhoso. Eu acredito que todos os pais que estão aqui também possam dar um pouco de si e acompanhar os nossos filhos, né, nesse processo, que é difícil, mas se nós não ficarmos também em cima e dando aquele puxãozinho, eles também não vão. Disputamos com jogos de Facebook, de internet, disputamos com YouTubers, e aí nós temos que estar também dando esse apoio, porque tem que ser escola e família. Se não tem, um lado está faltando, esse lado vai sair prejudicado. Não adianta só a escola com a permanência e êxito e correr atrás, se também nós, enquanto pais, não acompanharmos, né? Porque é muito fácil. E aí, já fez? Tá tudo certo. Tá tudo certo. E aí vem a nota, mas isso aqui, não vi, o professor não passou. Eu sou muito atuante, muito participante em relação aos meus filhos, e aí fica a minha colocação, e só esse ponto em relação à forma de trabalho que os professores estão conduzindo, esse trabalho em grupo, que, para mim, nesse momento, me deixa muito a desejar. Muito obrigada. Geise, se me permite. Obrigado pelas suas observações, tá? Com relação aí às questões do Comitê de Biossegurança, tudo eu posso encaminhar, tá? Fica tranquila que a gente já está como encaminhamento dessa reunião e passar no grupo dos pais. Com relação a trabalhos em grupos, né, que você mencionou, eu acredito que seja realmente importante repassar isso e me coloco também à disposição para reforçar essa mensagem sua, tá? Que hoje formalizou aqui via institucional aos professores, que realmente o momento é para evitar, e por mais que o Moodle hoje nos dê condições, nos dê, em teoria, condições de fazer atividades em grupo, de forma remota, a gente orienta a evitar esse tipo de trabalho, que seja feito trabalho individual. Né? Com relação à questão de plágio, né, bem delicado, eu não vou entrar nesse mérito porque eu acho que cabe ao docente, e aí eu coloco mais uma vez, vou compartilhar no nosso grupo o e-mail dos docentes para que você possa, né, entrar em contato. Eu acho que é importante, né, entrar em contato com o docente, buscar essa informação, né? Eu, pessoalmente, tive problemas assim, tá? Eu vou falar enquanto docente, tive problemas assim, e orientei, né, depois da primeira atividade, as atividades vieram, e sucesso, tá? Sucesso, porque os estudantes, aqueles que estão realizando, estão fazendo muito legal a pesquisa, que estão utilizando as suas palavras, os seus entendimentos, e é isso que a gente quer, né? Não quero que entre nessa questão de plágio, tá? Então tá, eu acho que é isso, né? Eu acho que concordo contigo, eu acho que é fundamental para a gente ter sucesso. Eu falei lá naquela reunião passada, a gente precisa dos 3 pilares. A instituição, tá? E enquanto diretor de ensino, eu tenho me cobrado, tenho buscado sempre melhorar, tá? As nossas ações aqui junto aos docentes, aos discentes e aos responsáveis. Mas também precisa do apoio da família, como você muito bem colocou, tá? Precisa muito do apoio da família, como eu reforço mais do que nunca.
E também precisa do estudante querer. E ele precisa querer, né? É parte dele essa vontade, né? Então, com a união desses três, a gente tem, com certeza, um sucesso. Obrigado pela sua contribuição, tá? Sai de encaminhamento aqui dessa reunião e a gente repassa. Fecho o meu microfone. Se tiver alguma questão no chat que a gente possa contribuir. Temos ali a Jaqueline, que havia comentado a respeito do horário, né, da situação, da sugestão dela do horário, das postagens das atividades, tentar corresponder com o horário que o aluno estaria no instituto, que isso é uma questão que a gente tem que pensar, né, que você para trabalhar a respeito disso. E depois, mais abaixo, a Jaqueline coloca que ela vai comentar a respeito disso no grupo de pais, também vai tentar melhorar a colocação dela. E a senhora Valdecira tinha aberto o microfone para perguntar alguma coisa. Sim, Estaria na vez dela agora. E a Aline depois também... tem sobre a Aline pedindo os auxílios em aberto. Eu pedi para a Cássia postar novamente o link dos auxílios no grupo. Então, agora seria a dona Valdecíria. Não sei se ela ainda está online. Tá sim, tá sim. Valdecira, com você, minha amiga. Se puder comentar, tentar abrir o microfone, falar com a gente. Olá, professor. Boa noite. Boa Eu queria noite. saber como começar as provas de identificação do curso. Deixa eu tentar entender a dúvida. Você fala do curso do primeiro período do integrado ou do ProEja? Não, do primeiro de edificação, né? O curso de edificação do integrado, ele já começou, tá? As atividades estão acontecendo, tá? Se o seu filho está matriculado, coloca o nome dele aqui que a gente vai dar uma olhada, tá? Tá matriculado. Tá fazendo atividade já, sim. Só que é primeiro, já tá no primeiro ano, né? Entrou agora. Primeiro período. Perfeito. Então, as atividades, veja bem, como eu disse, não tem um dia de todas as disciplinas dão prova, tá? Então, dia 15 todo mundo vai dar prova. Não funciona assim. Cada professor, junto com a sua disciplina, ele passa o conteúdo e marca uma atividade. Ou ele pode passar o conteúdo e não passar a atividade dessa vez. Ele pode passar na segunda vez a atividade. Tá? Isso vai de cada disciplina. Cada disciplina tem o seu tempo de passar o conteúdo e de passar uma atividade. E essa atividade pode ser, como a Geisiane falou, uma pesquisa, pode ser uma lista de exercício, tá? Pode ser uma resenha. Claro que cabe explicar, né? Como a Geisiane colocou, tá? Então, é o que eu queria deixar claro. O curso já começou, dia 8, tá? Me passa o nome do filho depois. E as atividades, elas são com cada professor, tá? Então, mais uma vez, volto a mencionar o calendário dentro do Moodle. Importante olhar o calendário dentro do Moodle, tá bom? A gente vai passar novamente o link lá do vídeo, como explica, onde que fica esse calendário, como ele fica, e as atividades que ficam lá para o estudante fazer. Espero ter respondido, dona Valdecira. Tá? A gente coloca à disposição aí. Acho que é o Luciano agora. E depois tem o Marcelo. Professor Antônio, dá uma reforçadinha, por gentileza, na questão dos plantões dos professores, que os alunos podem procurar o professor no horário específico para tirar aquela dúvida específica, que é mais uma ferramenta que nós temos também para apoiar os estudantes. Interessante, acredito eu, falar sobre isso. Perfeito. Então, pessoal, como é que funciona isso, né? Todos os docentes do IFMS, eles possuem dentro do horário deles o horário, como o professor colocou, como plantão, o horário de permanência, tá? Esse horário de permanência
Se vocês voltarem depois, né, eu vou tentar apresentar aqui, mas você consegue visualizar, tá? Então, eu vou dar o meu exemplo aqui, eu vou tentar, deixa eu ver se eu consigo, tá? Mostrar como é que funciona isso. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente consegue ver aí o horário do professor, né? Para falar com ele e tudo mais. Você entra no site do IFMS. Como eu disse, você vai lá em Campus, Jardim. E aí você vai em Corpo Docente. Corpo Docente. Aqui, por exemplo, vou me usar como exemplo, Antônio de Freitas Neto, sou eu, área de Física. Aqui está o e-mail, que você pode enviar o seu e-mail, tá? De repente tem alguma questão em Física, envia o e-mail, horário do docente. Clicou aqui, olha o que vai aparecer. Vai aparecer o meu horário. Então, está aqui o horário do Antônio, tá? Então, a aula dele, o horário de gestão, que eu respondo à direção de ensino, o horário que eu preparo as minhas aulas, e aqui, ó, na quinta-feira, eu tenho horário de permanência, tá? Então, recentemente, né, teve estudante que me pediu, Antônio, vamos fazer uma PE? Vamos, né? Então, semana passada, a gente agendou e atendi o estudante Luiz, a gente teve um momento de permanência, tá? Então, resumindo, né, como é que funciona? O professor, ele tem horário de permanência para atender os estudantes. Tá? Como que funcionava lá no presencial? Dentro desse horário de permanência, que cada docente tem, ele estava na instituição, o estudante ele ia até o docente, lá na sala dos professores, e falava, professor, eu queria um horário de atendimento. O professor, estando lá e não estando atendendo outro estudante nesse momento, ele ia lá no pátio e tirava as dúvidas do estudante. Importante destacar que esse horário de atendimento é o horário de tirar dúvidas. Então, é importante que o estudante tenha essas dúvidas e que ele traga para o professor também, tá? Eu acho que, na sequência, que nós temos o professor Marcelo, é isso? É isso? Se eu não estiver enganado... Acho que não. Ele baixou a mão, baixou a mão. Né? Baixou a mão. Aí no chat, professor, a Jaqueline pediu para falar a sugestão, que é um intuito organizacional para o aluno e para a família. E o Júlio está perguntando se existe um grupo específico de pais e alunos do primeiro período. O grupo ele é do curso, dos pais do curso de informática e dos pais do curso de edificação, em que tem todos os períodos de informática e todos os períodos de edificação. Não especificamente por período, né? O que a gente tem de grupo por período são os grupos dos estudantes. Aí os estudantes estão nos seus grupos de WhatsApp, cada um respectivamente do seu período. Mas o grupo dos pais é um grupo de pais de edificações e um grupo de pais de informática, com todos os pais juntos. Então, se o professor de informática baixou a mão, então seria agora a Jaqueline. Você quer dar sua ideia, Jaqueline? Eu gostaria, estou sendo ouvida? Tá sim, Jaqueline. Boa noite. Boa noite, professores, boa noite, pais. A minha vontade aqui é só a organização mesmo. Por quê? Posso até estar sendo enganada pelo próprio aluno, tá? Deixando bem claro. Mas, como eu gosto de acompanhar a qualidade do estudo, do que está acontecendo, para mim está difícil. Por quê? A explicação do aluno de vocês é assim, tal hora eu tenho uma aula, tal hora da tarde eu tenho outra, tal hora da noite eu tenho outra. E tal hora eu tenho tira dúvida. Aí, de repente, ele cancela, não, eu não preciso assistir porque é só tira dúvida. E eu digo, você não tem dúvida? Mas que cara sabido, né? E tô começando a desconfiar disso. Aí falei, eu vou dar uma sugestão para os seus professores, que toda aula que você tenha explicativa seja no período que abrange lá no Instituto matutino. E que toda tira dúvida ou algo assim
seja um extra que seja comunicado a você. E lembrando, só sugestão, por quê? Eu estou admirada do rapaz me dizer que não tem dúvida. E eu falo, gente, será que é o Einstein? Que eu não estou sabendo? Tá muito estranho, né? E de repente eu tenho que ir tal lugar, tal 8 horas da noite, não posso. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, fica confuso. Eu falei, eu vou dar uma sugestão, que fique no período matutino tudo que é de suma importância, explicações, aulas online. E o período da tarde e à noite são as pesquisas, vocês fazendo, atividades vocês fazendo, porque assim posso monitorar melhor. Foi compreendida? Foi, Jaqueline. Obrigado, viu, pela contribuição. E assim, Obrigada a você. com relação à dúvida, fica aqui minha dica. Quem não, vamos lá, né? Como é que funciona o conhecimento, né? Então, a gente tem isso aqui é o conhecimento. Tudo que está ao redor é dúvida. Então, eu tenho muita dúvida. A partir do momento em que eu aumento o meu conhecimento, o que acontece com a área da minha curva? A área da minha dúvida, ela aumenta. Então, quanto mais eu sei, mais eu não sei. Então, quando um estudante fala que ele não tem dúvida, fica com o pé atrás, meu amigo, tá? Porque a gente tem dúvida constantemente, tá? Obrigado pela contribuição e a gente vai tentar organizar assim, tá bom? E vocês acham que, eu acho que é muito proveitoso para todos os pais que seja programado tudo o que há na parte do período que corresponde ao que eles estudariam em presencial. Ficaria mais fácil para todos os pais e para todas as famílias se organizar para a atividade deles. Certo? Foi claro então, né? Foi sim, minha amiga. Obrigado. Viu? Obrigada a vocês. Boa noite. Com relação ao grupo dos pais, tá? Isso foi uma organização nossa, tá? Não do Antônio, mas uma organização nossa, mas fica aberto para vocês encaminharem mensagens para a gente também, tá? Deixa eu ver aqui, acho que como faço para acompanhar as atividades entregues ou não do meu filho? Não moramos na mesma cidade. É importante, né? Pelo ambiente Moodle, você consegue ver isso, tá? Então, Márcia, por gentileza, tá? Depois encaminha também para a gente um e-mail, me passando o nome do filho, tá? Para que eu possa te mostrar exatamente o que ele está matriculado, tá? Porque é uma questão pontual, né? Então, eu posso te passar as disciplinas que ele está matriculado e no Moodle você consegue ver. Veja bem, o Moodle, ele fica as disciplinas. As notas, elas são lançadas num outro sistema, chamado sistema acadêmico. Tá? Então, veja bem, isso é questão da pandemia, né? A gente já tinha esses dois ambientes diferentes. Então, as notas, elas são lançadas no sistema acadêmico, e os professores, conforme eles vão corrigindo, eles já vão lançando no sistema acadêmico você tem a opção tanto de ver no sistema acadêmico, tá? Você vê no sistema acadêmico as notas, se foi lançado nota ou não, e no Moodle, como eu disse, o Moodle é por onde ele envia a atividade, certo? Então lá vai ter a disciplina de física, de química, de biologia, de história, de português. Para você saber se ele lançou, você vai ter que entrar nessa disciplina e ver se ele enviou, tá? Com o perfil dele. Então, acho que é importante ter essa comunicação. Beleza? Pessoal, então, a gente já está chegando no fim do cronograma, às 8h45, que a gente tinha de previsão. Márcia, por gentileza, envia para a gente ter esse acompanhamento, tá? Pode ser tanto pela direção de ensino ou pela permanência e êxito. O importante é chegar para que a gente tenha essa comunicação, tá? Então, agradeço mais uma vez, tá?
tá? Todos aqui, as sugestões foram muito importantes, tá? A gente vai trabalhar em cima dessas sugestões de vocês, como eu disse, para melhorar. Às vezes, algumas melhorias demoram um pouquinho mais para acontecer, porque depende de várias pessoas, tá? Mas a gente está trabalhando aí, eu agradeço demais a colaboração de vocês. Eu agradeço os servidores que estão aqui, que nos apoiaram, tá? Nessa reunião de pais, e que a gente fez nesse ambiente virtual, que deu tudo certo, tá? Agradeço aí a todos. E aqueles que ainda não estão no grupo dos pais, enviem um e-mail para a gente, solicitando que a gente coloque. É muito importante vocês estarem lá, tá bom? Um abraço e desejo a todos um ótimo final de semana aí. Tchau, tchau. Tchau, até mais, pessoal. Até mais, um bom fim de semana a todo mundo e continuem se cuidando. Tchau, tchau, boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite, bom final de semana. Boa noite a todos, bom final de semana para todos. Boa noite a todos. Muito obrigada pela reunião. Foi muito válida. Bom final de semana.